Meus queridos irmãos e ouvintes, saúdo a todos com júbilo do nosso Pai Yahweh e do nosso irmão Yahushua, o ungido, aquele que verdadeiramente derramou seu sangue no madeiro para nos resgatar do cárcere no tempo presente. Porque até o presente, irmão, nós estamos ainda em cárceres, né? Como diz o livro de Baruque, os pagãos haverão de viver em prosperidade, e vocês almejarão o dia de glória que tiveram no passado, porque a nossa plenitude, que é a riqueza, hoje está na mão dos gentios, né? Enquanto nós estamos comendo as migalhas que caem na mesa deles. Mas, com o tempo, isso vai reverter. Vamos voltar ao estado original, né? Como cabeça e não cauda, como estamos no momento, né? Irmãos, estou aqui mais uma vez para trazer a continuação, né, da leitura do livro História do Universo. Livro de Melquisedeque, História do Universo. Fiz primeiro, segundo, terceiro capítulo. Hoje vamos dar continuidade no capítulo 4, que o título de hoje é Yahweh cria a mulher. Começando a leitura, irmãos. Que o Pai possa estar abrindo a minha mente, que eu possa estar revelando o oculto, que muitas das vezes está na leitura, né? Às vezes tem palavras ocultas que o Pai revela para a gente. Que Ele possa estar me revelando, que eu possa estar levando para vocês o entendimento. Conforme Ele vai me dando, eu vou repassando, né? Porque, na verdade, nós somos canais. Pelo quais transborda o conhecimento. Então, vou dar continuidade aqui, à leitura. Tomado por um profundo sono, Adão reclinou-se no peito do seu amoroso Criador, que, com carícias, o fez adormecer. Em seu subconsciente surgiram os primeiros sonhos. Contempla o olhar meigo do Criador, ouve o som harmonioso da música angelical, descobre as maravilhas ao derredor. O Monte Sião com seu arco, o rio da vida, os prados em flor, os animais que o saudam em festa. Repetem-se em seus sonhos as cenas que o envolveram em seu anseio. Olha ao derredor na esperança de encontrar seu companheiro, mas não o vê. Sente-se solitário em seu sonho, e isso o faz procurar alguém com quem possa compartilhar sua existência. Seu olhar estende-se por campinas verdejantes, divisado ao longe colinas floridas. Enquanto caminha esperançoso, sente a brisa mansa acariciar-lhe os cabelos macios. Conversa com a brisa. Brisa, você parece ser quem eu tanto procuro. Você me acaricia os cabelos, beija a minha face. Você tem o perfume das verdes matas. Se eu pudesse ver a sua face, beijá-la-ia. Se eu pudesse tocar os seus cabelos, faria longas tranças e as enfeitaria com as flores do nosso jardim. Após caminhar em sonho pelos prados do paraíso, Adão deteve-se enquanto contemplava a paisagem ao redor. Admirou-se por não ver o efeito da brisa nos ramos floridos. Mas como se a sentia suavemente no rosto? Começou então a despertar de seu sonho. Ainda com os olhos fechados, lembrou-se do momento em que, sonolento, reencostara no peito do Criador. Seria a brisa o afago de suas mãos? Com essa indagação,
abriu os olhos e emocionou-se ao contemplar uma linda mulher que, com as mãos perfumadas, acariciava-lhe a face com amor. Era a brisa de seu sonho, a promessa de um Criador que só queria fazê-lo feliz. Agora Adão era completo, pois tinha Eva, que era carne de sua carne e ossos de seus ossos. Tomando-a pela mão, Adão convidou-a para um passeio de surpresas inesquecíveis. Mostraria à sua companheira as belezas de seu lar. Sensibilizada, Eva detinha-se a cada passo, atraída pelas flores que exalavam suaves perfumes, pelos pássaros que gorjeavam alegres cantos, pelos animais que os seguiam submissos, pela vegetação de ricos matizes, pelas águas cristalinas do rio da vida que jorrava em cascata do Monte Sião. Tudo no paraíso era perfeito e belo, mas nada se igualava ao ser humano, criado à imagem do seu Criador. Voltaram-se um para o outro em admiração e carícias. Embalados por esse amor, permaneceram até o entardecer. Com deleite, o jovem casal passou a contemplar o sol poente, através de rosados raios, coloria os céus em lindo arrebol. Era o sexto dia que chegava a seu final, dando lugar às horas de um dia especial, o sábado. Esse dia, em seu significado, seria solene para todos os súditos da luz, pois seu alvorecer traria a vitória para o reino da luz. O sol que durante o sexto dia alegrara a natureza com seu brilho e calor, ocultou-se, deixando-a em frias sombras. Os alegres pássaros, silenciando seus trinos, buscavam seus ninhos, enquanto os outros animais se recolhiam. Somente o casal permaneceu imóvel, procurando divisar no último lampejo que se apagava no horizonte a esperança de um novo alvorecer. Indagavam o sentido das trevas quando, por entre as ramagens, viram um lindo luar, cujos raios prateados banhavam a natureza em suave luminosidade. Todo o céu estava iluminado pelo fulgor das estrelas. Admirados, descobriram que a noite somente era trevas quando se olhava para baixo. Olha, irmão, que passagem interessante, né? Que eles perceberam, né? Que a noite só era trevas quando se olhava para baixo. Entendeu, irmãos? Então, o sentido aqui que dá a entender que quando a gente temos que nos conectar ao nosso Criador, temos que olhar para cima, né? Temos que olhar para a sua criação, olhar para os altos céus, começar com o Pai, buscando o alto e não olhando para baixo, porque aqui deixa claro que quando a gente leva a nossa atenção para baixo, o nosso olhar para baixo, a gente está olhando para as trevas, porque as trevas estão embaixo, a luz está em cima. Né? Muitas das vezes nos templos de pedra, a gente acostumou a fazer oração olhando para baixo, a gente estava olhando para as trevas, porque o certo é a gente contemplar os altos céus, a casa do nosso Criador, né? Pôr a nossa atenção para cima, para as estrelas, para o sol, né? Entendeu? Continuando a leitura, irmãos. Adão e Eva, em sua inocência, não sabiam
que aquela noite simbolizava o futuro sombrio da humanidade. Quando o compreendessem, ficariam confortados ao contemplar o fulgor dos céus. O luar falaria de esperanças e as estrelas cintilantes testemunhariam o interesse das hostes da luz em aclarear-lhes as trevas morais, dando alentos aos pecadores. Mas seriam iluminados apenas aqueles que, desviando os olhos da terra, contemplassem os altos céus. Tá vendo, irmão? Aqui confirma. Aqui confirma. Que só seriam iluminados apenas aqueles que, desviando os olhos da terra, contemplassem os altos céus. Após contemplar por algum tempo os céus e sua luminosidade, o casal, lembrando-se das belezas do paraíso, volveu os olhos, buscando divisá-las. Estavam, porém, ocultas em meios às sombras. Quando almejavam o alvorecer, pois somente ele traria consigo o paraíso. Ante um anseio do coração humano, o Criador surgiu em meio às trevas, devolvendo ao casal a alegria de se encontrar novamente em um jardim colorido. Banhados em suave luz, caminhavam agora por prados verdejantes e floridos. O brilho do Criador despertava a natureza por onde passavam, colorindo e alegrando tudo ao derredor. O casal, admirado, aprendeu que, ao lado do Criador, poderiam ter um paraíso em plena noite. Sentindo-se sonolentos, Adão e Eva recostaram-se no colo do amoroso Pai, que os fez adormecer docilmente, esperançosos de um despertar feliz. Deitando-os sobre a relva macia, o Criador elevou-se ainda para junto das hostes contemplativas. Voltariam a manifestar-se ao alvorecer, fazendo o casal despertar para o mais solene acontecimento que reduziria a pó as vis acusações dos inimigos. A noite escura e fria, através de suas longas horas, parecia zombar da luz. Ofuscaria para sempre as belezas da criação? Oh, jamais! O sol não recuaria ante a imponência das trevas. Surgiria em breve como um libertador, arrebatando com seus cálidos raios a natureza das frias garras, dando-lhe vida e cor. Em um último desafio, as trevas tornaram-se densas nas horas que antecederam o alvorecer. A noite arregimentava suas forças para lutar pelo domínio usurpador. Finalmente, surgiu no leste o lampejo que parecia falar de esperança em um novo dia. O céu, aos poucos, tornou-se colorido de um vermelho vivo. As trevas impotentes recuaram até a força recente da luz e foram consumidos em sua fuga. A natureza começou a despertar da longa noite, refletindo em seu seio os saudosos raios. Flores abriram-se, exalando perfumes de alegria. Animais e aves, silenciados pela noite,
uniram as vozes em um cântico triunfal, em saudação ao alvorecer daquele dia grandioso. A negra noite chegara ao fim, dando lugar à luz do dia sonhado, dia que, para Iarro, tinha um sentido especial, pois prefigurava a final vitória de seu reino sobre o domínio da rebeldia. O Eterno agora despertaria seus filhos humanos que, banhados pela luz de sua presença, haviam adormecido na esperança de um alvorecer feliz. Em uma marcha festiva, todas as hostes santas, com cântico de vitória, acompanharam-no rumo ao paraíso banhado em luz. Quando já estavam próximos, o Criador deteve-se contemplando o casal adormecido e exclamou suavemente: "Acordem, meus filhos." Sua voz penetrou nos ouvidos de Adão e Eva, despertando-os para a mais feliz comunhão. Quão depressa raiara a acalentada manhã, trazendo em sua luz o doce paraíso perdido naquela noite. Com alegria, o casal saudou o divino Criador, unindo-se aos anjos em cânticos triunfais. O universo vivia um momento realmente solene. Naquela manhã festiva, o Criador haveria de revelar a grandeza de seu caráter, que é justiça e amor. As acusações que seu governo era de egoísmo e tirania seriam refutadas. Aos olhos de todas as criaturas racionais do vasto universo, Iarro conduziu o jovem casal ao Monte Sião, lugar do divino trono. Ali, ante o estremecimento das hostes emudecidas, o Criador, em um gesto surpreendente, cobriu o homem com o manto real, colocando sobre a sua cabeça a coroa que fora cobiçada por Lúcifer. Movidos por profunda gratidão pela suprema honra conferida, Adão e Eva prostraram-se reverentes, depondo aos pés do Criador sua coroa preciosa, em sinal de submissão. Ô irmão, que cena linda, irmão. Que cena maravilhosa, né? Que cena bonita. Vou ler mais uma vez para vocês. Movido por profunda gratidão pela suprema honra conferida, Adão e Eva prostraram-se reverentes, depondo aos pés do Criador sua coroa preciosa, em sinal de submissão. Que lindo, irmão, que lindo, né? Adão foi coroado, né? O Pai colocou o manto real dele e a coroa na cabeça de Adão, né? O Pai deu total honra para Adão, né? A criatura dando honra ao Criador e o Criador dando honra à criatura, né? O Criador honrou a criatura colocando a coroa na cabeça de sua criatura, e a criatura, em sinal de submissão, honrou seu Criador, devolvendo a coroa, colocando a coroa nos pés do Criador. Que cena linda, né? E Lúcifer cobiçou tanto essa coroa, e Adão teve ela, mas pela sua submissão, pela sua humildade, ele devolveu para o Criador. Continuando a leitura, irmãos. Seguiu-se a esse gesto humano um brado de vitória que sacudiu toda a criação. Que espetáculo, irmão, que espetáculo. Né? Surgiu a esse gesto, pelo gesto de Adão, pela humildade de Adão, né? Os anjos que acompanhavam tudo aquilo,
né, seguiu-se a esse gesto humano um brado de vitória que sacudiu toda a criação. Os filhos da luz, que por tanto tempo haviam sofrido afrontas e humilhações, ante as constantes acusações das hostes rebeldes, exaltaram em retumbante louvor o Criador bendito, que em sua obra de justiça desmentira os inimigos, revelando seu caráter de humildade, despreendimento e amor. Tendo constituído o homem como o Senhor de toda a criação. Que lindo, irmão, né? Tendo constituído o homem como Senhor de toda a criação. Está aqui, irmão, por que o inimigo detesta o ser humano? Detesta o ser humano, a grandeza, a honra que o nosso Criador deu ao homem. Por isso que eles odeiam o homem, odeiam os seres humanos. Faz com que a gente se sinta que não somos nada, que somos seres insignificantes. Mas tudo mentira, irmãos. Tudo mentira. Nós somos muito especial para o nosso Criador. Nós somos grandes, né? Continuando a leitura, irmão. Vou ler de novo aqui o 9. Ó. Tendo constituído o homem como o Senhor de toda a criação, o Criador, com voz solene, passou a conscientizá-lo da grandiosidade de sua missão. Como um guardião, deveria cuidar do paraíso, mantendo límpida a fonte do rio da vida. As leis da justiça e do amor, fundamento do reino da luz, deveria ser honradas. Tá vendo, irmãos? As leis do nosso Pai não é só para o homem, tá? Os anjos também, eles obedecem à lei do nosso Pai. A lei é saudável, a lei é boa, né? Ela lapida o caráter humano. Continuando a leitura, irmão. Como um cetro racional caberia ao homem, em gesto de reconhecimento e gratidão, aceitar livremente o governo daquele que o criou. As hostes que, maravilhadas, testemunhavam a revelação do despreendimento divino, compreenderam que o Criador da luz não governaria mais o universo, a não ser com o consentimento humano. Que lindo, né, irmãos? Né? O Criador não governaria o universo, a não ser com o consentimento humano. A honra que o homem tem perante o Criador. Né? Como somos grandes perante Ele. Podemos estar hoje em situações difíceis, né? Porque nós estamos sobre o domínio dos pagãos, né? Os povos que servem a raça Satã. Né? Eles nos governam, né? Faz com que a gente se sinta como que não fôssemos nada, mas tudo mentira, irmãos. Por isso que tem uma frase, né, um versículo que está nas Escrituras que fala: vocês são mais que vencedor, e somos mesmo, né? Porque, ao que diz aqui, o homem, pela vontade do Criador, fora feito o árbitro da criação, em seu glorioso ser, feito à imagem do Criador, resplandecia o selo do eterno domínio. Tá vendo? O selo do eterno domínio o Pai deu ao homem. Continuando a leitura, irmãos. Após revelar ao casal a infinita honra e responsabilidade de sua missão, o Criador conscientizou o conflito espiritual que se travava pela conquista do domínio universal. Lúcifer, que por incontáveis anos serviu ao Divino Rei em Sião, havia sido corrompido pelo orgulho e pelo egoísmo,
sendo seguido por 1/3 das hostes racionais. Buscavam agora destronar o Eterno, desonrando-o com vis acusações. Tendo revelado ao ser humano a dolorosa situação em que o universo se encontrava, o Criador, em um gesto solene, mostrou-lhe 2 altas árvores carregadas de grandes frutos. Se erguiam em ambas as margens do rio que nascia do trono. A que se elevava à direita revelou o Criador ser a árvore da vida, monumento do reino da luz. A que se erguia à outra margem revelou ser a árvore da ciência, do bem e do mal, símbolo da rebeldia. Comendo do fruto da árvore da vida, o homem manifestaria sua submissão ao Criador, que é a fonte da vida e luz. Comer da outra árvore seria entregar ao inimigo o domínio de Sião. O inevitável resultado desse passo seria a morte eterna, não somente para o ser humano, mas para toda a criação, que se introduzia ao caos sobre a fúria da rebeldia. Após contemplar demoradamente as 2 altas árvores que se externavam em seus frutos tão infinita responsabilidade, Adão prostrou-se ante o Criador, dizendo: Digo, és Yahweh de reinar sobre o universo, pois pela tua sabedoria, amor e poder, todas as coisas foram criadas e subsistem. O sábado, emblema do triunfo divino, encheu-se de louvor. Está vendo, irmãos? A importância do sábado. A importância do sábado. Tudo isso aconteceu no sábado. Né? O sábado foi onde o Pai coroou Adão, onde as hostes deram aquele brado de vitória, né, pela humildade de Adão. Tudo isso aconteceu no sábado. Por esse motivo que as trevas odeiam o sábado. Né? As trevas odeiam o sábado. Mas a gente quer ser de luz, temos que amar o sábado, porque é o dia de nossa vitória. Continuando a leitura, irmão. Todos os filhos da luz uniram-se ao ser humano no mais harmonioso cântico de exaltação, aquele cuja grandeza é sem par. Que leitura maravilhosa, irmãos. Leitura linda, né? Você vê, irmãos, que durante a leitura a gente viu a parte que fala, que Adão fala que a noite só é trevas quando a gente olha para baixo, né? Mas quando a gente contempla o alto céu, né, acaba aquelas trevas. Então, temos que olhar para cima, fazer as nossas orações olhando para cima, porque em cima está a luz. Né? Deixou claro na leitura que embaixo está as trevas. Entendeu? A gente aprendeu de forma errada fazer as nossas orações curvando a cabeça para baixo. Não, temos que olhar para cima, somos seres de luz. Os seres das trevas, eles não têm permissão de olhar para cima. Né? Mas nós, sim, somos seres de luz. Você vê que o porco, né? O porco que é símbolo romano, o porco, ele não olha para cima. Né? Se você tentar pôr um porco para olhar para cima, ele vai gritar, vai fazer um barulho, porque ele não olha para cima.
Entendeu? Por quê? Você vê que é símbolo realmente do mal, né? Do mal. Mas os seres de luz não, nós temos permissão, né? Temos que conectar o nosso Pai olhando para cima, né? E que lindo, né? Que linda a passagem de Adão, que simplicidade de Adão, né? Que honra, né? Honra do Criador com a criatura e honra devolvida da criatura para o seu Criador. Leitura maravilhosa. Então, irmãos, então ficamos por aqui, tá? Fiquem todos com o júbilo do nosso Pai Yarro e do nosso irmão Yahushua. Até uma próxima leitura.